Bom, então, eu falei para vocês que a gente chega com nosso resultado de sequenciamento com todos esses reads aqui. E, digamos que você faça um exoma completo ou um genoma completo, você não vai conseguir olhar todas essas alterações de todos os genes só com esse tipo de análise. Então, existe um tipo de arquivo que a gente faz, que é uma tabela resumindo só os achados de variação em relação à referência. Então, vamos seguir aqui. Então, como eu falei para vocês, você tem uma etapa inicial de alinhamento, né? E aí tem vários programas, não vou entrar em detalhes aqui. Você tem uma etapa que é a chamada de variante, que é para entender exatamente se essa... em conjunto, né? Então agora eu estou olhando não só um read por vez, eu estou olhando o conjunto de reads, se eles fazem sentido terem essa alteração, ou se é um falso alarme, né? E você tem a parte mais importante aqui, que, quer dizer, todas as partes são importantes, mas a parte mais importante para medicina genômica, que é a interpretação biológica, que é exatamente entender se aquela alteração faz sentido para aquele caso, para aquele paciente, e isso é fazer o laudo, né, propriamente dito. 20 gigas por exoma, mais ou menos. Tá? Então, o alinhamento, né, que é essa parte inicial, é para procurar saber onde no genoma aquele read está, né, de onde ele veio, né, que é comparar, basicamente, o conteúdo daquele read com o sequenciamento do genoma completo, que é uma referência pública que foi iniciada naquele projeto que eu falei anteriormente. Tá? Na chamada de variantes, ele vai nos falar, então, onde você tem nos reads aquela variante e onde essa variante está no genoma, os reads. Porque o read ele tem um pedacinho pequeno ali, são 150 bases. O genoma tem 3,2 bilhões de bases. Então você precisa, na hora de mapear, dizer exatamente o que está acontecendo ali. No cromossomo 1, na posição, sei lá, 112.455.671, era para ter um T, a referência é um T, e eu tenho um G. E pode ser um indel, né? A gente falou sobre isso nos tipos de variantes. E aí vem a primeira parte dessa análise mais importante, mais complexa, que é para dizer o que é que significa essa alteração. Então, se ela está em que região do gene, em que gene, qual o aminoácido que muda, de qual transcrito, né? Lembra que tem vários tipos de transcrito cada gene? Existem algoritmos aqui de predição de deleteriedade, né? Alguns são baseados em conservação, etc., para dizer o quão comum é essa mudança de aminoácido, o quão deletério ela parece ser, qual que é a frequência nos bancos de dados públicos, no Thousand Genomes, no GNOMAD, no DBSNP, etc. Ela está presente em quantas amostras? Você recebeu 50 pacientes essa semana. Ela está presente em mais de um? Se ela é rara no banco de dados público, por que ela está tão comum aqui? Isso pode ser um artefato de sequenciamento, um erro de sequenciamento? Importantíssimo, se ela está em heterozigose ou em homozigose. Se o teu caso, se o teu paciente tem um heredograma com consanguinidade, é uma doença recessiva, eu estou procurando homozigose. Se o teu paciente tem uma cara recessiva, você não viu consanguinidade, você está procurando duas alterações em heterozigose, por exemplo. Tá? Se é um caso dominante, você está procurando uma alteração em heterozigose. Então, é muito importante você saber exatamente o que você está buscando. Aqui é só uma brincadeira de comparação, né? Aqui, eu só quero mostrar para vocês que existem técnicas um pouco mais modernas ainda de sequenciamento de nova geração, que não estão totalmente integradas na clínica ainda. Talvez quando vocês se formarem, fizerem suas pós-graduações, trabalharem com diagnóstico, forem trabalhar com atendimento a pacientes com doenças genéticas,
talvez eles já comecem a trazer laudos baseados nesse tipo de teste. Lembra que eu falei que a gente fragmenta em 300 a 500 pares de base? Olha o problema, né? Isso aqui é um quadro que foi fragmentado em pedaços pequenos. Vocês conseguem dizer que quadro é esse? Não. E se eu colocar ele em fragmentos maiores? Aí você já consegue dizer. Então, um fragmento maior, ele é muito melhor para você determinar você conseguir alinhar ele com a referência. A referência aqui é a Mona Lisa. Eu levo muito mais tempo e muito mais recursos computacionais para dizer que quadro é esse ou que quadro é esse. E o pior não é isso. E essa região aqui mais escura do quadro, como é que eu sei que ela veio dessa região e esse daqui veio também dessa região, sei lá, do cabelo aqui da Mona Lisa? Eu não consigo dizer. Regiões muito repetitivas do genoma, elas são muito prejudicadas pela análise de fragmentos curtos. E, infelizmente, os fragmentos curtos ainda são padrão. Então, qual que é a conclusão da história? Você está limitado a estudar regiões que os fragmentos curtos são ok, e você não consegue estudar regiões que os fragmentos curtos não conseguem te determinar com muita certeza. Tá? Então, fragmentos longos vão ajudar em muitas coisas. Lembra que eu falei para vocês que estou tentando achar uma outra caneta aqui. Lembra que eu falei para vocês que doenças recessivas sem consanguinidade, você espera duas mutações diferentes no mesmo gene, né? O que a gente chama de heterozigose composta. Uma herdada do pai, outra da mãe, ou uma nova e outra herdada de alguém. Quando eu fragmento em pedaços muito pequenos, o fragmento que veio essa primeira mutação e o fragmento que veio essa segunda, eu não sei dizer se eles vieram de um mesmo cromossomo ou se eles vieram de cromossomos diferentes. E aí, o sequenciamento com reads longos me permitiria ver esse estado relativo a fase relativa das duas mutações entre si. Se elas estiverem em cis, ou seja, no mesmo cromossomo, você pode descartar uma delas como causadora da doença, porque se você espera uma doença recessiva, você tem que necessariamente ter uma num cromossomo homólogo e a outra no outro. Então, o sequenciamento de short reads, ele ainda não resolve esse tipo de problema. Se você tem ali uma mutação que veio de um cromossomo e uma mutação do outro, na hora de você analisar os short reads aqui, você não sabe se essa e essa daqui, elas vieram de uma mesma molécula antes de serem fragmentadas, ou se elas vieram de duas moléculas diferentes. Um cromossomo homólogo e o seu outro homólogo. Então, o sequenciamento de Next Generation Sequencing, né, a terceira geração, ele poderá ajudar nesse problema também. Tá? E aí, quais são as técnicas usadas? Então, a PacBio, ela utiliza um osso, né, em que você tem uma polimerase aqui fixa, o seu fragmento ele vem e ele continuamente é lido por essa polimerase fixa, você tem um padrão de excitação, um padrão de emissão, e você consegue detectar ali quais são as bases. E aí, teoricamente, isso parece ser bom também para homopolímeros. O que são homopolímeros? São uma região do genoma que você tem múltiplos nucleotídeos do mesmo tipo. Todos os sequenciamentos têm um problema com essas regiões, porque depois de um certo tempo você não sabe se ali tinha 8 adeninas, ou 9 adeninas, ou 7 adeninas, ou 10 adeninas. Então, homopolímeros são um problema. Aparentemente, a terceira geração de sequenciamento vai ajudar um pouco a resolver esse problema. E eles têm melhorado muito de acurácia, então ainda são muito caros, mas eventualmente eles vão ficar mais baratos. E o Nanopore é um outro método bem promissor, que ele se baseia num poro, né, um poro proteico, uma enzima que vai separar as fitas aqui, você vai soltar esse DNA aqui,
e a mudança na corrente elétrica da membrana ela é específica de cada tipo de base. Então, você consegue mais ou menos dizer qual base que estava passando ali momentaneamente na membrana. Os dois métodos já são comerciais. O Oxford é muito utilizado para detecção de patógenos. Tá? Então, se vocês lembrarem o sequenciamento aqui na Faculdade de Medicina, no Instituto de Medicina Tropical, das primeiras cepas de coronavírus aqui no Brasil, foram realizados com essa tecnologia aqui nanopore. Porque para vírus, né, o corona ele tem 35 mil nucleotídeos, ele é de RNA, então você precisa ter uma etapa de transcrição reversa. Ele é excelente, porque você vai num experimento só 35 mil nucleotídeos sequenciados. O nanopore também permite, por exemplo, que você detecte metilação. Então, o que a gente estava falando de epigenética, a metilação ela promove uma mudança tão importante ali no nucleotídeo, ali por cima, que ele emite uma corrente um pouco diferente. Ele transforma a corrente da membrana para um estado um pouco diferente, e você consegue determiná-lo também no sequenciamento. Então, existem muitas vantagens do sequenciamento de long reads, não só o tamanho dele ser longo, mas a própria técnica, que tem uma promessa enorme. Então, a gente vai ver essa transição ao mesmo tempo. Né? Na verdade, isso é algo... O Next Generation Sequencing, o NGS, de fragmentos curtos, está há 10 anos no mercado. 13 anos no mercado. E ele tem uma vida longa ainda, só que outras tecnologias vão chegar para complementar. Então, eu acho que a gente vai observar essa complementação bem evidente. Aqui são as técnicas. Então, como eu falei, aqui é um meio conclusivo, você tem aplicações gerais para NGS, desde diagnóstico, né, que é o que a gente está mais falando, até identificação de mutações de risco para doenças multifatoriais. Não é o método mais barato para isso, mas já tem substituído. Farmacogenética, por exemplo, né, que são aquelas mutações ali conferem alguns riscos adicionais para quem consome determinado medicamento. Aconselhamento em doenças recessivas, hereditariedade, você consegue ver, então a paternidade com variação rara ali, muito fácil de ver. Né? Variação rara é aquilo que você não vê em muitas famílias. Então, um conjunto de variantes raras pode se dizer rapidamente se é ou não é o pai. Trivialidades, né? Então existem algumas empresas que estão vendendo esse tipo de conceito em genética, né? Que não tem nada a ver com saúde. Você também pode validar, né? Identificar novas espécies. Você está trabalhando com algum tipo de aplicação, por exemplo, micro-organismos. Validar alguns rearranjos. Então, aquele padrão de reads, se você observar uma fusão entre dois genes de cromossomos diferentes, você vai ver ele alinhando em dois lugares diferentes. O RNA-seq, né, que você sequencia, então, todo o RNA de determinado tecido. A metagenômica. Outros, né, por exemplo, NIPT, que é Non-Invasive Prenatal Testing. Então, você consegue detectar DNA livre circulante na mãe, o DNA do feto circulante na mãe, e aí você consegue detectar algumas coisas, por exemplo, aneuploidias, né? E isso é feito com sequenciamento. E aí quais são os custos, né? O Sanger, ele é linear. Quanto mais regiões você vê, maior cresce o preço, você não tem uma diminuição. Por conta do throughput, né? Por conta da capacidade das máquinas, o painel exoma e genoma, eles têm um custo menor por base sequenciada. Então, o genoma ele ainda é muito caro, né? Está em torno de R$8.000 aqui no Brasil. Um exoma está em torno de R$5.000 no Brasil, depende da máquina. Tem máquinas que já conseguem fazer por menos, mas o custo por gene é muito menor, né? O custo por base sequenciada. E isso agora vem a questão importante do diagnóstico, que é a nossa aula seguinte. A gente vai acertar exatamente quando vai ser, talvez eu faça ela online e deixe disponível para vocês verem depois, talvez a gente faça na quinta que vem, e aí a gente conclui o curso com essa aula, fazendo uma revisão geral também, junto. Acho que vai ser essa a melhor opção. Tá? E aí você tem vantagens e desvantagens, porque tem doenças que são causadas por um gene só. Lembra a heterogeneidade de locus? Tem doenças que têm muita heterogeneidade de locus, e aí você poderia ir para um painel maior. Quando você tem um gene só, pequenininho ali, ainda compensa fazer outras técnicas que não NGS.
E as questões éticas, elas vêm porque quando você sequencia um genoma completo, um exoma completo, você começa a olhar mutações em genes que você não perguntou. E aí vem o grande problema, que é uma parte da aula que vem do aconselhamento, né, com a professora Célia, se vale ou não a pena, e quando vale a pena, você reportar para o paciente determinados achados de coisas que ele não perguntou. A brincadeira da não paternidade não é tão brincadeira assim, porque você, com o teste genético, consegue dizer a paternidade, mas isso não necessariamente é relevante para o estudo da doença. E isso é um tipo de informação que pode causar problemas nas famílias, né? Você tem ali, e não cabe ao diagnóstico da doença responder tudo o que você precisa responder, responder tudo que você não foi perguntado para responder. Então, em determinadas situações, por exemplo, doenças ligadas ao X, você não consegue dar o diagnóstico sem informar sobre o status da doença. Tem um livro da professora Maiana Zatz que é só sobre casos de ética na genética. E é muito legal esse livro, ele tem vários casos e, se um dia vocês tiverem oportunidade para ler, vale muito a pena. Tá? Então, só voltando, a gente conclui aqui que é tudo uma questão de escala, o tamanho da alteração que você está esperando, por isso que é importante você saber a priori que tipo de alteração está ligada a que tipo de problema. Eu indiquei para vocês, para o trabalho, o Gene Reviews, e isso a gente vai falar mais na hora do diagnóstico, que é exatamente esse conceito do a priori versus a posteriori. Por quê? E aí eu vou entrar aqui rapidamente. Tá? Só para vocês entenderem, o Gene Reviews ele é um livro online. E aí eu tentei escolher doenças para todos os grupos que são baseadas em artigos que tem aqui no Gene Reviews, tá bom? Uma das bases importantes do diagnóstico, né, como eu falei, é você saber a priori o que você está buscando. Então você precisa fazer uma análise clínica da pessoa muito bem. E aí você pode, obviamente, consultar esse tipo de recurso, né, como Gene Reviews, OMIM e outros recursos, para entender. Né, nesse caso, ele explica que o câncer de mama hereditário ele é causado por variantes, principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2. E aí, quando você olha aqui, qual é a proporção de casos de câncer de mama hereditário, né, câncer de mama e ovário hereditário, de cada um dos genes. Então, isso daqui é empírico, tá bom? Baseado em vários diagnósticos. Então, logo de cara, se você analisar os dois genes, você já tem uma chance maior de encontrar casos em BRCA1 do que em BRCA2. E aí, essa tabela é legal porque ela fala assim, mais de 80% dos casos são resolvidos com análise de sequência. Só que alguns casos, e isso não é um número pequeno, são analisados por deleção e duplicação. Então, se usa MLPA especificamente. Então, na hora de escolher o caminho diagnóstico, você tem uma vantagem se você já conhece um pouco sobre a doença previamente. E aí você não começa pedindo um MLPA, você começa pedindo um painel ou um exoma completo que vai cobrir aqui o BRCA1. Entenderam? Então isso aqui é só um gostinho um pouco da aula de diagnóstico e também daquilo que vocês estão fazendo para o trabalho. Muitos trabalhos vocês vão ter mais facilidade aqui de encontrar diretamente pelo Gene Reviews, tá bom? As respostas. E é por isso que eu acho importante vocês olharem com calma. E é interessante porque ele ainda divide, né? Câncer de mama e ovário é muito estudado, ele ainda divide aqui o tipo específico de câncer e onde estão as mutações que já foram associadas a eles, por exemplo. Tá? DMD também é interessante que está aqui, então, Duchenne. O Duchenne, ele está dentro de um livro chamado Distrofinopatias, né? E aí você vai olhar a mesma tabela aqui.
olha que interessante, o DMD tem muito mais deleção e duplicação do que alterações pontuais de sequenciamento. Então, se a pessoa começa por esse e veio negativo, negativo significa não foi detectada uma variação conhecidamente patogênica, vai para um MLPA e aí procura se tem deleção ou duplicação. Tá bom? Então, isso aqui foi só uma introduçãozinha à questão do diagnóstico. Eu quero trazer os casos todos na aula que vem, na quinta, né? Na segunda-feira a gente vai entrar com a professora Célia para falar de aconselhamento genético. E na quinta a gente vai falar de diagnóstico, né, que era o que deveria ter sido hoje, mas aí eu tenho mais 1 hora para falar sobre isso. E a gente conclui nosso curso. Mas é isso, não dá para a gente chegar nesse ponto sem ter essa base inicial lá atrás. Por isso que eu peguei mais pesado nos exercícios lá do começo, para a gente tentar consolidar muito bem os conceitos, para quando chegar aqui a gente entender muito bem do que se trata.